Olá, olá, tudo bem? Tudo bem, meus amigos? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos lá. Eu sou o professor Pedro Lenza, vocês estão acompanhando aí o nosso curso online. Nós estamos aqui falando sobre controle de constitucionalidade. Esta é a nosso quarto encontro, nesse encontro com 2 aulas de 50 minutos. Nós já estudamos o histórico do controle, já tratamos sobre a parte de teoria geral, estudamos o controle difuso, analisamos a temática da abstrativização do controle difuso, tratamos do CPC 2015, iniciamos a parte de controle concentrado e o estudo está sendo feito em relação à ADIM. Em relação à ADIM, já estudamos competência, foi o último ponto da aula passada. E eu vou iniciar hoje legitimação ativa. Lembrando que a gente está tratando de ADIM, que é proposta no Supremo. E aí sim eu consigo definir a legitimação ativa desta ação. É o próximo item do seu caderno, anote aí por favor, legitimação ativa em relação à ADIM no Supremo. E para falar de legitimação ativa, eu tenho que lembrar um pequeno histórico e lembrar que esta ação ela tem a sua origem na emenda 16 de 1965. E quando surgiu na emenda 16 de 1965, havia um exclusivo legitimado para propor esta ação, que era o Procurador-Geral da República. Em 88, nós temos uma profunda ampliação da legitimação ativa. E os legitimados estão agora previstos no artigo 103 da Constituição. Meu amigo, minha amiga que me ouve, tem que decorar, se é que já não o fez, o artigo 103. Tem que memorizar, porque é muito comum cair em concurso público a letra da lei, a letra da Constituição, e, portanto, vocês decorem o 103. Vamos pôr na lousa link o 103 para a gente só visualizar. E diz ali que, perceba, podem propor a ADIM e a ação declaratória, a ADC. Então você percebe aqui um rol de 9 incisos. Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF, governador de Estado do DF, PGR, que era o exclusivo legitimado, continua aqui. O Conselho Federal da OAB, muito comum, seccional não, é federal. Atentos aí. Partido político com representação no Congresso Nacional, é sobre o aspecto nacional. E confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Esses são os legitimados para propor a ação direta. Muito bem, colocado isso, decorado, agora vamos falar algumas questões sobre esse artigo 103. Primeiro ponto é que o rol do artigo 103 é um rol taxativo. Isso quer dizer, os legitimados estão previstos no 103 e não é possível eu ampliar legitimado por lei. A definição da legitimação ativa tem que ser idêntica àquela que a Constituição colocou. Ela colocou em números clausos. Ela fechou os legitimados. Então, portanto, se houver a intenção de ampliar os legitimados para propor a ação, é indispensável que a Constituição seja alterada. Esse ponto, portanto, muito importante. Não se admite ampliação de legitimado para propor a ADIM por lei. A ampliação de legitimado para propor a ADIM precisa de uma emenda à Constituição, introduzindo um inciso novo. É o que existe aí, existem emendas tramitando,
E, por exemplo, a gente tem uma emenda introduzindo o inciso 10 e colocando ali entidade religiosa para propor a ADIM. Não é legitimada hoje. A entidade religiosa é, no máximo, admitida como amicus curiae, mas não como legitimado ativo, porque não está no 103, tem que estar previsto no 103, este é o ponto. Beleza? Muito bem. Alguns comentários sobre este artigo 103 da Constituição. Alguns comentários. Muito bem. Desses legitimados, existem legitimados que são chamados de legitimados neutros ou universais. E existem legitimados que são chamados de legitimados interessados ou especiais. Vamos para a lousa. Veja a expressão, decore, tire foto. Você do aluno online tem esta vantagem de brecar o vídeo, analisar com muito cuidado. E aqui a gente tem essa distinção. O legitimado interessado ou especial, ele precisa demonstrar um interesse em relação àquela representação. E tem que demonstrar que há uma relação com a sua finalidade institucional. Isso quer dizer, é como se fosse um nexo de causalidade entre a propositura e o objeto, a atuação do legitimado e o objeto. Esta é a noção. Me desculpem, estou com meu celular aqui, vamos continuar. Observem que esses legitimados, interessados ou especiais, têm que provar ou demonstrar que há um nexo de causalidade entre o que eles estão discutindo, o objeto da ação, e a própria finalidade deles. Então vamos pensar, eu já coloquei aí quem é neutro ou universal e quem é interessado ou especial. Você tem que decorar isso. Os incisos 4, 5 e 9 têm que demonstrar pertinência temática na propositura da ação. Então, por exemplo, o governador de estado, está lá previsto na Constituição, lá no inciso 5, ele é legitimado, interessado ou especial. Ele tem que provar pertinência temática. Uma entidade de classe de âmbito nacional, por exemplo, a CONAMP, Associação dos Membros do Ministério Público, não pode discutir qualquer tema. Tem que mostrar conexão com a sua finalidade institucional. A Associação dos Magistrados, entidade de classe de âmbito nacional, a AMB, a mesma coisa, tem que demonstrar pertinência temática. E aí surge uma questão muito comum em prova, e o exemplo vai ajudar a entender. Se seria possível, por exemplo, o governador de um determinado estado propor uma ação, uma ADIM, tendo por objeto uma lei de um outro estado. Então vamos imaginar que o governador do estado de Goiás propõe uma ADIM tendo por objeto uma lei do estado de São Paulo. Esta é a pergunta: será que é possível o governador do estado de Goiás discutir como legitimado ativo uma lei de um estado que ele não tem exercício de atividade política alguma? Ele é do estado de Goiás, ele quer nulificar a lei do estado de São Paulo. Agora veja, para isso, este legitimado, que é o governador de estado, tem que demonstrar pertinência temática, ele tem que demonstrar que há eu não vou usar interesse de agir, mas há um certo interesse de agir. Ele tem que demonstrar que a sua atuação tem uma lógica em debater uma lei de um outro estado. E aí, vamos lembrar de um caso interessante que aconteceu. O estado de São Paulo, ele editou uma lei paulista, portanto,
a Assembleia do Estado que elaborou, proibindo a circulação de produtos que contivessem amianto no estado de São Paulo. Então, de acordo com esta legislação paulista, nenhum produto que contivesse amianto poderia circular sequer no estado de São Paulo. E aí a gente sabe que o estado de Goiás é o maior produtor de amianto do Brasil. Então, quando vem uma lei paulista de um outro ente federativo e diz, ó, naquele estado não pode ter, não apenas não pode ter nenhum produto que contém amianto, como não pode circular. Então, se eventualmente há um transporte de carga de produto que contém amianto, e o amianto ele ainda está liberado no país, é o asbesto branco, é uma modalidade de amianto, isso seria, sim, uma situação em que o Estado de São Paulo estaria interferindo na economia do Estado de Goiás. E aí se conseguiu demonstrar pertinência temática. Então, é um exemplo muito interessante aí sobre a questão. Então, quero que decorem incisos 4, 5 e 9, tem que demonstrar pertinência temática. Beleza, gente? Então, vamos avançar aqui. Bom, alguns comentários podem ser feitos em relação a esses legitimados. Então, vamos lá. Os outros, que não são 4, 5 e 9, são interessados, neutros ou universais. Eles não precisam demonstrar pertinência temática. Então, por exemplo, o presidente da República tem legitimação ativa ampla. Ele não tem que demonstrar esta conexão, esta relação, como fez o governador do estado de Goiás. Maravilha. Algumas outras observações que eu quero comentar com vocês. Aqui se diz que é o Conselho Federal da OAB. É muito comum na prova eles colocarem conselho seccional para saber se você tinha conhecimento. Então, como é a ADIM no Supremo, o Conselho Federal da OAB, fiquem atentos a isso. Uma outra questão é a entidade de classe de âmbito nacional. O que é entidade de classe? Entidade de classe de âmbito nacional é uma entidade de caráter profissional. Não existe entidade de classe que não seja de caráter profissional. Então, até hoje, a não ser que o Supremo venha mudar, o entendimento é que a UNE, por exemplo, a União Nacional dos Estudantes, não é entidade de classe. Por quê? Porque lhe falta esta característica de ser uma entidade de classe de caráter profissional. Maravilha. O que é o âmbito nacional? Quando se fala em âmbito nacional, o entendimento é que esta entidade de classe, ela tem que estar organizada em pelo menos 9 estados da federação. Esse é o entendimento. Ela tem que estar organizada em pelo menos 9 estados da federação. Como se fosse basicamente 1/3 da federação, considerando os 26 estados, mais o DF, 27, 1/3, 9. Aqui se usa, por analogia, para definir o conceito de âmbito nacional, a lei orgânica dos partidos políticos. É aqui o fundamento. Bom, muito embora essa jurisprudência pacífica, há um precedente no Supremo que admitiu como legitimado ativo uma entidade chamada Abersal. É uma entidade de classe de produtores de sal no Brasil. E se conseguiu demonstrar que os produtores de sal não passam de 9 no Brasil, dada a situação geográfica onde há esta economia. E aí se admitiu, sim, que pudesse uma ADIM ser proposta, mesmo por um número menor do que 9. É um precedente interessante que trata da Abersal. E aí, se você quiser anotar, é AD 2866. Ele admitiu
esta exceção, a de 2866. Maravilha. Uma outra situação que a gente já viu cair em concurso é se a ADEPOL, Associação de Delegados de Polícia, poderia propor a ADIM. E a ADEPOL é uma associação de associações. Quer dizer, é uma associação que congrega as associações estaduais. Então, a ADEPOL Brasil é uma associação da ADEPOL Rio de Janeiro, ADEPOL São Paulo, associações estaduais. Então, não seria a ADEPOL Brasil uma entidade que diretamente representa o delegado, mas ela representa as associações estaduais, que, por sua vez, são as que representam o delegado. Então, no primeiro momento, o Supremo entendeu que a ADEPOL Brasil não poderia propor a ação. E isso veio a ser modificado, e o entendimento de hoje é que a ADEPOL Brasil pode propor a ação, mesmo que seja uma associação de associações. Então, é esta a pergunta, né? Se a associação de associações, no caso a ADEPOL Brasil, pode propor a ADIM. Resposta, sim. É a jurisprudência do Supremo que evoluiu e assim entende. Se puderem anotar, é a ADIM 3153. ADIM 3153, que evoluiu a jurisprudência do Supremo. Muito bem, mais comentários de jurisprudência aqui. Quando se fala em partido político com representação no Congresso Nacional, o que deve ser entendido por representação no Congresso Nacional? E o entendimento aqui é que o partido político ele tem que ter ao menos um deputado ou um senador eleito. Muito embora o texto diga Congresso Nacional, que a gente sabe ser bicameral, duas casas, Câmara e Senado, basta, segundo o entendimento do Supremo, que este partido político tenha ao menos um deputado ou um senador, isso basta. E mais, o momento de se aferir esta legitimação e essas condições é no momento da propositura da ação, pouco importando se o partido político vier perder esta legitimação, esta característica, esta representação. Então, são dois pontos importantes. Estar previsto ter um deputado ou um senador, não precisa ser embora seja Congresso, e o momento de se aferir esta legitimação e, portanto, esta representação é na propositura da ação. Perfeito? Maravilha. Bom, uma outra questão importante que eu queria chamar a atenção de vocês é em relação às confederações sindicais. O texto fala em confederação sindical. Muito cuidado. Sindicato não pode propor a ADIM no Supremo. Não pode, porque na pirâmide de hierarquia aqui nesse modelo, o que está no topo não é o sindicato, mas é a confederação sindical. E aqui se entende, de acordo com a CLT, artigo 535 da CLT, que a confederação sindical tem que ser integrada por, no mínimo, 3 federações sindicais. 3. Esse é o entendimento, artigo 535 da CLT. Avanço. O que mais? Esses legitimados para propor a ação precisam contratar advogado? Essa é a questão. Os legitimados precisam contratar advogado? Em outras palavras, os legitimados têm ou não capacidade postulatória? A resposta é a seguinte: os incisos
1 a 7 do 103, 1 a 7 do 103, eles possuem uma capacidade postulatória decorrente da própria Constituição. Incisos 1 a 7 possuem capacidade postulatória decorrente da própria Constituição. Eles não precisam contratar advogado. A Dilma, o Lula, o Temer, agora no exercício de sua função, eles não precisam contratar advogado. Eles podem assinar sozinhos a petição inicial e se definiu por uma jurisprudência do Supremo. Somente os incisos 8 e 9, por exemplo, a AMB, Associação dos Magistrados, tem que contratar advogado para propor a ADIM, tem que outorgar procuração com poderes especiais para propor a ADIM e indicar na procuração o objeto da ação. Incisos 8 e 9. Eles precisam contratar advogado. Com isso, a gente passa a ter uma noção mais do que ampla sobre legitimação, seja a memorização do 103, seja a jurisprudência que cai em concurso. E desta forma, eu posso avançar. E aí, vamos passar a falar de procedimento. Já falamos de competência, acabamos de falar sobre legitimação ativa, o próximo item é falar de competência. E aqui eu vou, dentro de legitimação ativa, nós vamos definir, aliás, dentro de procedimento, vamos definir quem é que figura como requerido nessa ação. Quem é que é o legitimado passivo nesta ação? Quem é? Bom, todo procedimento está previsto na legislação. Todo procedimento está previsto na Lei 9868 de 99. Eu pediria, por favor, que você decorasse essa Lei 9868 de 99. Visse com muito cuidado, porque você lendo a lei, é uma lei pequena, é uma lei que tem aí 27, 28 artigos, mas lendo a lei, você vai responder muitas questões de concurso. E aqui está descrito com muita minúcia o procedimento. E diz o texto, né, que figura como requerido nessa ação aquele que foi responsável pela edição do ato normativo, que é o objeto da ADIM. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma lei federal, que foi editada pelo Congresso Nacional, quem vai funcionar ou figurar como requerido é o próprio Congresso Nacional, as casas, Câmara e Senado. Se esta lei é de iniciativa do presidente da República, eu vou colocar também na petição inicial a figura do presidente da República, porque ele é aquele que iniciou o processo. E esses são os que vão prestar informações, que vão ser ouvidos. É o que está no artigo 6º da lei. Então, quem é legitimado passivo? Aqueles responsáveis pela elaboração do ato normativo, que vão ser chamados aqui ao processo para prestar informações. É como se fosse, no mandado de segurança, o impetrado que vai se prestar as suas informações. É mais ou menos essa é a lógica do sistema. Bom, artigo 6º da Lei 9868 de 99. O relator pedirá informações aos órgãos ou às entidades, autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Essas informações têm que ser prestadas no prazo de 30 dias. E vem o texto deixando claro que não se admite a intervenção de terceiros. A gente vai falar daqui a pouco sobre a amicus curiae. Muito bem. Depois que passou esse prazo de prestação de informações pelos responsáveis em relação à edição do ato normativo, diz a lei, copiando a Constituição, que vai ser também citado para defender o texto impugnado o advogado-geral da União.
Então, a Constituição diz que o AGU, Advogado-Geral da União, ele vai ser citado. Deixa eu pegar minha Constituição aqui. E onde está minha Constituição? Né? O texto disso deve estar na minha pasta. Só, Lincoln, põe na lousa, por favor, Lincoln. Isso, só para poder localizar, para não ficar onde pus a minha Constituição. Mas, continuando, né? Tudo bem? Ah, achou um passador. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar. Nós estamos gravando, né, Lincoln? Estamos gravando. Meus amigos do Brasil estão acompanhando aí. Então, vamos lá. Tentando achar minha Constituição. Acabei não... Constituição, achei a minha Constituição. Que beleza, Lincoln. Tá na mão. Vamos lá. Ó, pode voltar a minha imagem? Comandante Lincoln, pode voltar. Gente, ó, é o seguinte. A Constituição, ela prevê a participação do advogado-geral da União. Essa previsão está no artigo 103. Vamos localizar. Veja lá, veja comigo. Artigo 103, parágrafo 3º. Aqui diz, no 103, parágrafo 3º, que o AGU será previamente citado para, diz a Constituição, defender o ato ou texto impugnado. Veja que interessante. O AGU defenderá o ato ou texto impugnado sendo citado. Bom, o que é importante para a prova é você ter a letra da lei. A letra da lei tem que saber. Advogado-geral da União será a palavra citado para defender o ato ou o texto impugnado. Beleza? Pedi para o Lincoln, dá para aumentar um pouco o meu retorno aqui, Lincoln? Minha voz aqui dentro do estúdio, para a gente ficar com um equilíbrio melhor no som, veja se dá. Então, vamos dar sequência, vamos explicar esta participação do AGU. Muito bem. A grande questão que surge é em relação ao AGU, se ele necessariamente tem que defender o texto impugnado. Se ele tem que necessariamente defender. Vamos imaginar que haja uma ADIM cuja tese jurídica já tenha sido firmada pelo Supremo. Imagine vocês que uma determinada questão seja posta numa lei estadual, ou até numa lei federal. Imagine vocês que venha uma lei dizendo que naquele estado, for uma lei estadual, claro que já extrapolou a questão de vício de forma, está proibido, uma lei federal, o casamento homoafetivo. Há realmente um movimento capitaneado por alguns parlamentares de caminhar nesse sentido, de tentar regredir, retroceder o que o Supremo já decidiu. E imagine que vem uma lei, há um projeto nesse sentido, de proibir o casamento homoafetivo na bancada religiosa. Imagine vocês que esse projeto de lei seja aprovado, seja promulgada a lei. Esse é um caso bastante razoável, me parece, que o AGU não tem que defender a lei. Ele não tem que defender necessariamente a lei e sempre. Se já houver um precedente, diz aí o Supremo, o advogado-geral da União tem o direito de manifestação e não o dever de defender a obrigatoriedade, muito embora seja a letra da Constituição. O ministro Marco Aurélio é o único que é vencido aqui. Para o ministro Marco Aurélio,
ele entende que a Constituição não contém palavras inúteis. Então, quando disse defenderá, o ministro Marco Aurélio entende que tem que defender. Mas essa posição do Marco Aurélio é uma posição que está superada no plenário. Ele está sozinho, ele está isolado. E por isso, havendo precedente, parece razoável falarmos em direito de manifestação do advogado-geral da União. Tá? E depois, o Ministério Público, diz a própria lei aqui, ó, vai também se manifestar. A gente usa, e sempre usou a expressão, que o Ministério Público, ele atua como custos legis, como fiscal da lei. Eu vou apenas chamar a atenção para uma expressão nova que está no novo Código de Processo Civil, que é o artigo 178 do novo Código. Anote aí, por favor, artigo 178 do novo Código, que diz que o Ministério Público ele vai ser intimado, de modo geral nas ações, né, para intervir como fiscal da ordem jurídica. O CPC revogado falava em fiscal da lei, por isso que a gente usa essa expressão custos legis. O CPC novo me parece melhor, ele amplia e usa a expressão fiscal da ordem jurídica, me parece muito melhor. E por isso, podem colocar que o Ministério Público figura como fiscal da ordem jurídica. Mesmo que o PGR tenha proposto a ação, seja o legitimado, ele tem que ser ouvido. Ele não está de um lado ou do outro, ele está como fiscal da ordem jurídica. Porque pode ser que ele propôs a ação e, diante das informações que vieram, perceba que está equivocado. E aí o parecer do PGR pode ser, mesmo tendo proposto a ação, pela improcedência da ação, ou seja, pela manutenção da constitucionalidade da lei. É como se fosse o Ministério Público oferecendo uma ação penal, denunciando, na verdade, e depois de uma instrução probatória, o Ministério Público pedindo a absolvição do réu. Ele não está ali para condenar, ele está ali para aplicar a lei. Ele é um fiscal da ordem jurídica. E por isso a participação do Ministério Público nesse sentido. Então, esse é o procedimento. Vamos ouvir ou solicitar informações dos responsáveis pelo ato normativo. Vamos citar o advogado-geral da União para que ele, então, aparentemente defenda o texto impugnado, podendo prestar manifestações, já explicamos, e o Procurador-Geral da República funciona como fiscal da ordem jurídica. Esse é o procedimento. Além disso, a legislação prevê a possibilidade de participação daquilo que a doutrina chamou de uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição. Vamos para a lousa? Essa é uma expressão interessante de Peter Haberle, que diz que existe, num trabalho, na verdade, que ele chamou com de Haberle, de sociedade aberta de intérpretes da Constituição. Uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição. E dentre o que ele chamou de sociedade aberta da Constituição estão os juízes leigos, ou seja, que não são técnicos, estão aqui os sindicatos, as associações, etc. Então, eu colocaria como modelo de sociedade aberta, em relação a DI, dois instrumentos importantes, que são a figura do amicus curiae,
e as chamadas audiências públicas. Audiências públicas. Esses são dois instrumentos interessantes de, eu vou colocar assim, uma maior legitimação das decisões. É um exemplo interessante de uma pluralização do debate. Eu vou tornar o debate mais amplificado. E por isso é uma figura, um instrumento extremamente relevante, esses tanto das audiências públicas como também do amicus curiae. O ministro Celso de Mello estabeleceu que o amicus curiae, ele é um fator de legitimação social das decisões. É um fator de legitimação social das decisões. Veja comigo, volta para cá, Lincoln, para a gente tentar mostrar essa ideia. Vamos pensar o debate, amplo debate que surgiu em relação à união homoafetiva. E o Supremo teve que ampliar e debater de modo profundo, em audiências públicas, ouvindo amicus curiae. Então você imagina, você está discutindo união homoafetiva, você vai ter certamente aquele grupo que admite, que sustenta, que luta por este reconhecimento. E por outro lado, um movimento mais conservador, ligado à igreja muitas vezes, que é contra. Isso é óbvio. A sociedade não tem uma posição harmônica sobre esse tema, bastante polêmico para a sociedade. E aí, nestas ações, ou nesta ação, o Supremo ouviu a igreja de um lado e ouviu uma associação chamada Arco-Íris do outro lado, que é uma associação de interesses GLBTS. Que é GLBTS? É gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e simpatizantes. Então, esse é um modelo emblemático de posições diametralmente opostas em que vão prestar informações, vão se manifestar, vão trazer elementos para que a decisão seja melhor. Quanto maior o debate, quanto maior a participação da sociedade nesta questão, mais legitimidade vai ter aquela decisão, mais legitimação social vai ter a questão. E eu passo então a falar primeiro sobre o amicus curiae, para depois falar sobre audiências públicas. Vamos lá então, próximo item dentro de procedimento do seu caderno é falarmos sobre amicus curiae. E para falar sobre amicus curiae, eu acho interessante a gente ler o que diz a lei sobre o amicus curiae e em seguida a gente traz alguns comentários. Então vamos para a lousa para a gente ler o que diz a lei sobre o amicus curiae. Então vamos lá. Tá aqui. Vamos chegar lá, artigo 7º, parágrafo 2º da lei. Diz o texto que o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Manifestação de outros órgãos ou entidades. Veja, meus amigos, que a gente tem algumas informações aqui. Primeiro, anote no seu caderno quais são os requisitos para a admissão do amicus curiae. Anote aí. Relevância da matéria e representatividade dos postulantes. Relevância da matéria e representatividade dos postulantes. Quem é que admite a participação de amicus curiae? O relator.
esta decisão, e na verdade não é um despacho, é uma decisão, é pouco importando o nome que se dê a isso, mas é uma decisão. Essa decisão, ela, diz a lei, é irrecorrível. Agora, vem para mim aqui para eu chamar a atenção para uma situação. A jurisprudência do Supremo, muito embora a lei diga que é irrecorrível essa decisão, ela hoje ainda está estabilizada, muito embora com o voto, um quórum muito fraco, porque muito próximo um do outro, mas está estabilizada em admitir que é possível sim o amicus curiae interpor recurso contra a decisão que não admite ele como partícipe desse processo, que indefere o seu ingresso como amicus curiae. Então existe sim, hoje, para a prova, entendimento de que o amicus curiae pode interpor recurso. E o único recurso que o amicus curiae pode interpor é aquele recurso contra a decisão de indeferimento do seu ingresso no feito como amicus curiae. O amicus curiae, pela lei da ADIM, não pode propor recurso contra o mérito da ADIM. Isso porque eu estou diante de uma legislação especial que é mais restritiva de um processo objetivo. O novo Código de Processo Civil, ele foi muito generoso em relação ao amicus curiae, até porque ele prevê instrumentos de vinculação, como informação de precedente vinculante, como, por exemplo, o IAC e o IRDC. A gente não vai debater, que é uma matéria de processo civil, mas a gente sabe, e vocês vão aprofundar em processo civil, que há uma amplitude muito grande em relação aos precedentes. E por isso, o novo código fez uma previsão muito ampla do amicus curiae. O que é curioso é que, para o novo código, o amicus curiae está dentro do capítulo 5 do título 3 do livro 3. Então você vai olhar o índice do novo código e lá é o capítulo 5 do título 3 do livro 3. Livro 3, dos sujeitos do processo. Título 3, intervenção de terceiros. Capítulo 5 do amicus curiae. O novo código coloca o amicus curiae como uma intervenção de terceiros. Está lá dentro do capítulo, do título da intervenção de terceiros. E, de fato, artigo 138 do novo código dá um poder muito maior para o amicus curiae aqui do que o amicus curiae na lei da ADIM. Diz que não só, como está na lei da ADIM, órgãos ou entidades podem participar como amicus curiae, mas também diz que pode participar como amicus curiae a pessoa natural ou jurídica. Então, o novo código inova e é muito amplo ao admitir que a pessoa natural possa se manifestar como amicus curiae. Diz aqui que, parágrafo 1º do 138 do novo código, a intervenção de que trata o caput não implica alteração da competência, nem autoriza a interposição de recursos, ressalvados os embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Então são duas situações que o novo código prevê para o amicus curiae. Parágrafo 3º do 138 e embargos de declaração. O que diz o parágrafo 3º? O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o IRDR. Eu falei IRDC, me desculpem, é IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. É um procedimento novo que o código traz, IRDR, para fixar não apenas uma decisão, uma tese jurídica em relação a demandas repetidas, como um precedente vinculativo, que eu não concordo, já discuti isso em outros momentos, que parte dos precedentes do novo código, no meu entender, viola a Constituição, mas isso é lei, não foi declarado inconstitucional ainda. Amigos, o novo código dá um poder maior recursal para o amicus curiae. A lei
A lei da ADIM diz que o amicus curiae não pode sequer recorrer. Eu estou diante de uma legislação especial que me parece prevalecer sobre a regra geral do novo Código. E mais, lá no Código admite-se que o amicus curiae interponha embargos declaratórios. Aqui na ADIM não se admite. O que tem sido admitido no máximo, e até contra a lei, por uma interpretação, é no máximo que o amicus curiae possa interpor recurso da decisão que indeferiu o seu ingresso como amicus curiae. Ele não pode interpor recurso da decisão de mérito. E por que isso? Porque o amicus curiae, ele é um terceiro estranho à relação processual. O amicus curiae é um terceiro estranho à relação processual. O que ele pode, qual o poder do amicus curiae? Apresentar memoriais, fazer sustentação oral. Pode apresentar memoriais, fazer sustentação oral. E pode, e é uma jurisprudência pendente ainda, mas ainda é admitido para efeito de concurso, pode interpor recurso contra a decisão que inadmite, que não o admite no processo como amicus curiae. Beleza. Tem que ter o novo código em mente, 138, o que está sendo dito sobre ele. Agora, vamos verificar qual é o prazo que o amicus curiae tem para ingressar nos autos. E o texto diz que o ingresso do amicus curiae nos autos, põe na lousa de novo, Lincoln. Olha, o prazo para ingresso, diz o texto aqui, ó, é o prazo fixado no parágrafo anterior, ou seja, no parágrafo primeiro. Quem está com a lei na mão está vendo que o parágrafo primeiro está revogado. Então, teoricamente, não tem prazo. O que é que se interpretou? Eu vou escrever para você. Qual é a regra do prazo? A regra é essa, ó. Coloque assim. Regra é data, qual é o prazo? Prazo, né? É a data em que o relator libera o processo para a pauta. A data em que o relator libera o processo para pauta. Esta é a jurisprudência do Supremo. Data em que o relator libera o processo para pauta. Isso tem sido, sim, objeto de pergunta de concurso público. Veja, o relator, quando ele está pronto para julgar, ele dá um despacho no andamento, libera o processo para pauta. E aí quem pauta o processo da ADIM é o ministro-presidente. Desde esse momento em que ele liberou o processo para pauta, que não se sabe quando vai ser, porque é o presidente que pauta, pode ser na semana que vem ou daqui a 5 anos. Teoricamente, o entendimento é que não se pode admitir mais o amicus curiae. O Supremo teve alguns entendimentos recentes flexibilizando isso, admitindo inclusive no dia participação de amicus curiae, mas isso é uma situação de anormalidade. São situações muito particulares que trouxeram exceções a esta regra, mas a regra tem sido essa data em que o relator libera o processo para a pauta. Falta falar sobre audiência pública. Esse é o tema da nossa próxima aula. A gente se vê, muito obrigado.